Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre a palavra pois. Pois é uma conjunção coordenativa que liga orações independentes. Coordenadas são orações independentes. Subordinadas são orações subordinadas, ou seja, que dependem uma das outras para que tenha coerência. Então, trata-se de uma conjunção coordenada e pode ser, contudo, um advérbio. As dúvidas no uso de pois estão relacionadas com a diversidade de sentidos e no uso da vírgula antes ou depois da palavra. Eu coloco a vírgula antes ou depois de pois. Isso é muito recorrente por várias pessoas. Então, a conjunção pois, ela liga orações semelhantes conforme a ideia que transmite. E ela pode ser conclusiva, pode ser explicativa ou pode ser adversativa. Se atentem a isso, porque é uma questão que cai muito em concurso público e você precisa compreender a respeito dessa conjunção. A conjunção, pois, ela é conclusiva quando ela estiver no sentido de logo, portanto, assim, por isso e dessa forma. Traz uma ideia de conclusão. Então, quando ela está no sentido de logo, de portanto, de assim, de por isso e dessa forma, ela está no sentido de conclusão. É uma conjunção conclusiva. Vamos ver um exemplo? Como o almoço já está pronto, podemos, pois, começar a comer. Como o almoço já está pronto, podemos logo começar ou, portanto, começar a comer. Então, essa conjunção está no sentido de concluir uma situação. Já que o almoço está pronto, nós podemos começar a comer. Agora que você já chegou, devo, pois, ir embora. Devo, portanto, ou logo devo ir embora. Está no sentido de conclusão. Eu chego à conclusão de que, como você chegou, eu preciso ir embora. A conjunção no sentido de explicativa, ela transmite uma ideia de explicação, o próprio nome diz, sendo sinônima de porquê, visto que, uma vez que e dado que. Então, lembrem-se, não está no sentido de logo, não está no sentido de portanto, está no sentido de porquê, de visto que, de uma vez que e dado que. Está no sentido explicativo. Não posso te levar ao médico, pois estou trabalhando. Não posso te levar ao médico, porque estou trabalhando. Liguei, pois quero te fazer uma pergunta. Liguei porque quero te fazer uma pergunta. Então, não está no sentido de conclusão, está no sentido de explicação. E a conjunção também pode ser adversativa. O que vem a ser uma conjunção adversativa? Que transmite uma ideia de oposição. Está no sentido de mas, porém, contudo, no entanto, todavia. Então, esse é o sentido dado à conjunção adversativa, pois. Vamos ver dois exemplos. Vai continuar falando, pois eu não acredito em nada do que você diz, certo? Vai continuar falando, pois eu não acredito em nada do que você diz. Então, está no sentido de vai continuar falando, porém, eu não acredito em nada do que você diz. Você pode até falar, mas eu não acredito em nada. Está no sentido de oposição. Então, é uma conjunção adversativa. Você está nos esperando, pois nós não vamos. Está no sentido de você está nos esperando, porém nós não vamos. No sentido de oposição. Você pode nos esperar, porém nós não vamos. Então, vamos recapitular. A conjunção pois pode ter o sentido conclusivo de logo, portanto, assim, por isso e dessa forma. Pode estar no sentido explicativo, porque, visto que, uma vez que e dado que. E pode estar no sentido adversativo, mas, porém, contudo, todavia e no entanto. Lembre-se, adversativo, sentido de oposição.
E também a conjunção pois, ela pode estar como advérbio. E o que é o advérbio? É no sentido de realmente, ele é colocado, ele é advérbio, ele é adicionado ao verbo para dar ideia de realmente, de fato, de verdade, com efeito. Como advérbio, ela geralmente antecede uma pergunta. Com esse sentido, é usada como partícula explitiva, ou seja, com complemento de realce, tá? Aparece como complemento de realce. Você ainda não chegou? Realmente não? De fato não? Você ainda não chegou? Pois não? Então é nesse sentido, realmente não. A gente quase não vê, né, esse tipo de expressão, o pois como advérbio, mas existe sim o pois como advérbio na linguagem formal. Minha mãe pediu uma água de coco. Pois não pediu? Realmente não pediu? De fato não pediu? Então está no sentido de advérbio. Ele é adicionado ao verbo para dar esse sentido de realmente, de fato, de verdade. O pois e porquê. Podemos verificar que pois e porquê são conjunções sinônimas, ou seja, são conjunções iguais quando indicam a explicação ou justificativa de alguma coisa. Elas são iguais quando exprimem o sentido de explicação justificativa. Por exemplo, venha só amanhã, pois já estou de saída. Ou venha só amanhã porque já estou de saída. Então, elas possuem, então, o mesmo sentido. Agora vamos para o uso da vírgula. Pois e a vírgula. A conjunção pois é habitualmente acompanhada de vírgulas quando se localiza no meio ou no final da oração. Quando pois tem um sentido explicativo, sinônimo de porquê, a vírgula deverá ser usada antes da conjunção. O uso dessa vírgula é facultativo. Então, quando pois estiver no sentido explicativo, no sentido de porquê, você ou coloca a vírgula antes da conjunção ou não coloca a vírgula. Por exemplo, olha aqui. Eu tive nota 10 na prova, pois estudei muito bem. Aqui tem uma vírgula, mas essa vírgula é facultativa. Você pode colocar ou não. Então, lembre-se, quando a conjunção estiver no sentido de explicação, no sentido de porquê, você coloca ou não a vírgula antes da palavra pois. Quando pois tem um sentido conclusivo, sinônimo de portanto, que é diferente do sentido explicativo, a vírgula deverá ser usada antes e depois da conjunção. Então, deverá, pois, esperar por mim. Deverá, portanto, esperar por mim. Deverá ter mais calma, pois. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ah, tem outro detalhe. Pois não e pois sim e pois é. Essas expressões, pois não, pois sim, pois é, são comumente utilizadas por nós, né? Pois não é uma expressão de cortesia, por exemplo. Você pode me ajudar? Pois não. O que você precisa? Pois sim expressa dúvida, desconfiança, discordância. Eu sou o mais inteligente da turma. Pois sim. Então, é no sentido de dúvida. E pois é indica concordância, sendo uma expressão de reforço. Ele é um péssimo aluno. Pois é. Então, pois não é uma expressão que indica cortesia, pois sim dúvida e pois é concordância. Pois e pos, nós não podemos confundir, porque a confusão entre a conjunção pois e a forma verbal pos ocorre devido à proximidade da pronúncia. E não tem nada a ver uma palavra com a outra, porque pos é a forma conjugada do verbo pôr na terceira pessoa do singular. Ele pôs, certo? Ele colocou, ele guardou. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é um vídeo excelente, principalmente no que se refere ao uso da vírgula. Essa parte é muito importante. Se vocês têm dúvida, assistam o vídeo novamente e lembrem-se que se o pois estiver no sentido conclusivo, a vírgula é colocada antes e depois da conjunção. E se for no sentido explicativo, a vírgula só deverá ser colocada antes da conjunção ou não colocada. Pessoal, por favor, deixe o comentário de vocês, compartilhe esse vídeo. Eu quero estar sempre gravando novos vídeos para o YouTube. É algo que eu gosto muito de fazer, tá bom?
Um beijo, obrigada por todos que se